Salve família do canal dos Motivos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Se a gente ainda não se conhece, meu nome é Ricardo. No começo dos anos 90, o então presidente Fernando Collor de Mello, em uma de suas declarações, disse que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças. Até mesmo por isso, uma das medidas que ele tomaria em seu governo seria a reabertura dos portos brasileiros para os produtos importados. De fato, os carros brasileiros, tecnologicamente falando, estavam meio defasados comparado com outros países, principalmente os países do primeiro mundo. Mas a gente também não pode esquecer que no começo dos anos 80 recebemos carros mundiais como o Ford Escort e o Chevrolet Monza, que eram carros que estavam avançados comparado com outros que eram fabricados no Brasil. Pois muito bem, baseado nessa fala do então presidente da República, nós vamos fazer então uma comparação do nosso período carroça entre o nosso Volkswagen Gol GTI do final de 1988 com o Volkswagen Golf GTI do mesmo período. Então, põe seu cinto de segurança, porque o vídeo desse final de semana aqui no canal dos Motivos vai voar abaixo. Bora lá? No Salão Internacional do Automóvel de São Paulo de 1988, a Volkswagen no Brasil apresentou aquele que seria o primeiro carro a ser vendido no Brasil com injeção eletrônica, o Gol GTI. O GTS na época já era paixão nacional, mas o novo Gol GTI veio mudar todas as diretrizes de mercado da Volkswagen e tornou-se um sonho de consumo. Mesmo tendo valores exorbitantes, todo mundo queria ter na garagem um Gol GTI. Já por outro lado, no primeiro mundo, Estados Unidos, Canadá, Europa, eles já tinham por lá o Golf GTI, que foi apresentado na verdade na Europa no Salão de Frankfurt de 1975 e começou a ser oficialmente comercializado no final desse mesmo ano, já como linha 1976. Em 1988, o Golf já estava na plataforma MK2. O Gol havia passado por um facelift, vamos dizer, em 1987, mas ainda com a mesma plataforma BX desde 1980. Então, no vídeo desse final de semana, nós vamos colocar virtualmente, lado a lado, essas duas feras que ostentam essa sigla tão distinta GTI. Então, a gente vai colocar o nosso carroça Gol GTI de 1988, modelo 89, e compará-lo com o Golf GTI de 1988. Bom, vale lembrar que na Europa e na América do Norte, o Golf GTI ele era disponível em duas motorizações, basicamente, né? A 1.8 8 válvulas e a 1.8 16 válvulas, além de também ter a possibilidade de vir em carroceria de 5 portas. Então, obviamente, para a gente comparar com o nosso Gol GTI, a gente vai colocar então um Golf GTI 1.8 8 válvulas de 3 portas. Beleza? Então, vamos começar agora a comparação entre essas duas feras da Volkswagen. E vamos saber qual o nível de carroça do nosso Gol GTI. Vamos lá! Mas olha só, antes da gente dar início a essa comparação inusitada, você já é inscrito aqui no canal dos Motivos? Ainda não? Então olha só, aproveita para se inscrever agora. Não esquece de ativar o sininho, que é para receber notificação toda vez que sair alguma coisa nova aqui no canal. Beleza? Vem fazer parte oficialmente dessa família de loucos por carros. Então vamos começando com as dimensões e pesos do Golf GTI. 3.985 mm de comprimento, 1.665 mm de largura, 1.415 mm de altura, distância entre eixos 2.475 mm, o peso 1.045 e o coeficiente aerodinâmico de 0,34. Já o Gol GTI, comprimento de 3.849 mm, largura 1.601 mm, altura 1.350 mm, distância entre eixos 2.358 mm, o peso de 1.025 kg e o coeficiente aerodinâmico de 0,43. Bom, falando um pouco agora da motorização e suspensão do Golf GTI. O motor é o EA 827 1.8 8 válvulas
praticamente o AP 1800S, né, porque esse motor traz o comando 049G. Ele vem na posição transversal, 110 cavalos declarados, injeção eletrônica multiponto Digifant 2, câmbio de 5 marchas, traz também freios a discos nas 4 rodas, ventilados na dianteira e discos sólidos na traseira, suspensão dianteira independente do tipo McPherson, suspensão traseira por eixo de torção, a velocidade máxima estimada é de 193 km por hora e o 0 a 100 ficou na casa de 8,9 segundos. Já o Gol GTI traz o motor EA827 2.0 de 8 válvulas, na verdade mais conhecido como AP2000i, na posição longitudinal com 120 cavalos declarados, injeção eletrônica multiponto Bosch LE G-Tronic, câmbio de 5 marchas, freios a discos ventilados na dianteira e tambor na traseira, suspensão dianteira independente tipo McPherson, suspensão traseira por eixo de torção, a velocidade máxima ficava na casa dos 185 km por hora e o 0 a 100 do Gol GTI era na casa dos 10,3 segundos. Bom, vamos falar um pouco agora do visual externo dos carros. O Golf GTI trazia faróis de milha embutidos na grade dianteira. Essa grade era emoldurada por um friso vermelho e trazia a sigla GTI em maiúsculo e na mesma coloração. Os faróis principais do Golf GTI também eram redondos, os piscas eram embutidos nas extremidades do para-choque. Até onde eu pude constatar, o Golf GTI 1.88 válvulas 3 portas não vinha de série com rodas de liga. Bom, talvez dependendo do país onde ele fosse comercializado isso pudesse ser diferente, mas de toda forma as rodas de aço eram de 14 polegadas. A lateral do Golf GTI era bem clean, trazia só um friso de borracha inferior, trazia um aplique esportivo que começava lá no paralama traseiro, passando pela borda do carro, né, fazendo como uma saia aerodinâmica e terminando no paralama dianteiro. Já olhando o Golf GTI na parte de trás, ele trazia um discretíssimo aerofólio traseiro. Também dependendo do país que ele fosse comercializado, ele poderia vir com as lanternas fumê. Trazia, né, no canto direito, logo abaixo da lanterna direita, a identificação, né, Golf GTI. E a ponteira de escapamento era dupla, mas é ligeiramente curvada para a esquerda. Bom, falando agora um pouco do interior do Golf GTI. Ele trazia um painel de linhas retas, era um painel bem bonito, mas em linhas retas. Quadro de instrumentos completo. Aliás, o quadro de instrumentos era bem parecido com o do Gol GTI. A diferença ficava por conta da coloração dos grafismos e a velocidade máxima estampada aqui no caso do Golf era 220 km em países europeus e 140 milhas na América do Norte. O volante já não era mais o 4 bolas. O Golf GTI utilizava um volante muito parecido com algumas versões que eram utilizadas em algumas versões do Santana e da Quantum no Brasil. A manopla de câmbio, né, aquela clássica, né, imitando uma bolinha de golfe. O Golf GTI também podia vir equipado com teto solar. E uma coisa interessante, o Golf GTI não trazia de série vidros, travas e retrovisores elétricos, tá certo? Os bancos, apesar de serem fabricados pela Recaro, não traziam a identificação, não tinham o bordado. Eles tinham um tecido exclusivo, tinham um interiorzinho ali que dava um ar de esportividade, não tão evidente, e o encosto de cabeça dos bancos era sólido. Bom, agora falando do nosso carroça Gol GTI. Ele trazia faróis de milha na parte superior do para-choque, faróis de neblina embutidos na parte inferior do para-choque. Os faróis principais eram retangulares e os piscas vinham nas extremidades dos faróis e as lentes eram brancas. O para-choque ele vinha em duas tonalidades de cor, a parte superior em preto e a grande maior parte inferior em cinza prata, e essas duas tonalidades eram separadas por um friso de alumínio em azul. Falando agora da lateral do Gol GTI, bom, ele já vinha de série com as rodas de liga de 14 polegadas, que ficaram conhecidas como rodas pingo d'água.
A lateral do Gol GTI era bem marcante, ele trazia aquele aplique lateral inferior, né, que seguia o mesmo padrão do para-choque, né, em cinza prata na parte inferior e preto na parte superior, separadas, né, as tonalidades separadas pelo friso azul em alumínio. Trazia também uma saia aerodinâmica inferior. O retrovisor tinha as capas pintadas na cor do carro. Na lateral, na coluna B, ele tinha uma aleta com uma sigla na parte, com a sigla, né, na parte inferior, a sigla GTI. O carro também tinha apliques em preto fosco na coluna A, e fazendo também a moldura dos vidros, do vidro da porta, da vigia traseira e também emoldurando o vidro da tampa do porta-malas. Olhando já a traseira do Gol GTI, ele trazia um belo aerofólio traseiro pintado na cor do carro. Lanternas fumê, trazia também uma moldura de placa em acrílico que seguia o padrão da lanterna, dando, né, a impressão de um conjunto único. O para-choque, lógico, seguia o mesmo padrão do para-choque dianteiro e dos apliques, né, em preto e em cinza prata na sua maior parte, separados pelo friso em alumínio azul. Tinha a anteninha de teto e a ponteira de escapamento também era dupla, né? O escapamento Cadron com a ponteira dupla que a gente já conhecia do Gol GTS. Agora, a gente falando da parte de dentro do nosso Gol GTI. Ele trazia o recém-apresentado painel satélite, né? Lembrando que o painel satélite chegou para a linha 1988 na Volkswagen, e o quadro de instrumentos completo, né? Com contagiros, com os grafismos avermelhados, a velocidade máxima estampada de 240 km por hora e no alto do quadro a sigla GTI. O volante era o 4 bolas, que trazia uma fina camada de couro, né? Algumas pessoas dizem que é napa ou curvinho, mas a Volkswagen declarava que era couro. A manopla do câmbio também era revestida em couro e os bancos eram os aclamadíssimos bancos Recaro, mas trazendo o bordado da marca nos bancos. Era um tecido cinza com detalhes em azul. Os forros de porta e lateral traseira também combinavam com esse tecido dos bancos e na dianteira o encosto de cabeça dos bancos era vazado. De série, o Gol GTI vinha com vidros, travas e retrovisores elétricos. Bom, fica bem claro nessa comparação que o nosso Gol GTI do final de 1988 não era tão carroça quanto declarava o presidente Fernando Collor, quanto declarou, né, o presidente Fernando Collor de Mello no começo dos anos 90. A Volkswagen realmente, né, a equipe de desenvolvimento de projeto trabalhou muito bem. Tudo bem, vai. O Gol GTI era um Gol GTS melhorado? Sem dúvida, sim. Mas de toda forma, o carro ficou muito bem, foi muito bem elaborado, o projeto foi muito bem feito. E não à toa o carro fez jus à fama que ele ganhou de ser um carro único, um carro distinto e que perdura até hoje. Fica bem claro também nessa comparação que o Gol GTI, apesar de ter de ter números ligeiramente inferior que o Golf GTI, ele estava ali lado a lado, né? Vamos considerar que o coeficiente aerodinâmico do Golf GTI era muito melhor que o do Gol GTI, né? Por conta da posição do motor, a plataforma mais moderna. Então, o Gol GTI brasileiro não fazia feio comparando com o Golf GTI. É isso, né? Brincadeiras à parte em relação à carroça, etc. Fica bem claro que os produtos brasileiros, apesar de toda a dificuldade, toda a limitação que o país enfrentava, não eram tão ruins assim. Pelo menos nessa comparação fica bem evidente que o Gol GTI era um produto de alta gama. E agora eu gostaria de saber de você. Qual é o seu GTI preferido? É o Gol GTI ou é o Golf GTI? Deixa aí nos comentários, tá? Pra gente saber. E o vídeo desse final de semana vai ficando por aqui. Agradeço muito a quem chegou, quem acompanhou esse vídeo até o final. Se você gostou, não esquece de sentar o dedo no like e compartilhar nos teus grupos de Telegram, Instagram, páginas do Facebook, enfim, do jeito que você quiser. Fechou? Então é isso. A gente se vê no nosso próximo encontro aqui no canal Autos Motivos. Grande abraço e fui, pessoal!